seja muito bem-vindo ao nosso Viver Bem, mais uma manhã aqui na SIC TV, trazendo informações sobre qualidade de vida. E hoje no programa nós iremos falar sobre a dor crônica. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que 20 a 30% da população, de 20 a 30% da população mundial, sofre com algum tipo de dor. E no Brasil, os estudos apontam para este mesmo percentual. Você sofre ou conhece alguém que sofre de dor persistente em algum lugar do corpo? Então veja com a gente, nós vamos trazer muita informação sobre o assunto e com isso te ajudar a viver bem, a viver melhor. Para nos ajudar a saber mais sobre um assunto tão importante, convidamos o Dr. Gabriel Longini, especialista em dor crônica. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso Viver Bem, Dr. Gabriel. Obrigado, Renata. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais falando de dor, que é um assunto tão contemporâneo, tão importante e que quanto mais informações nós levarmos para a população, mais nós vamos conseguir prevenir a dor de todos. Todo mundo sempre tem uma queixinha, né, doutor? É verdade, né? E olha, num mundo cheio de doenças que matam, por que preocupar-se com a dor que aparentemente não parece ser uma doença? Às vezes a gente acaba ignorando de certa forma, né, doutor? Existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de que nos próximos 10 anos, 67% da população vai ter dor crônica. Por quê, Renata? Cada vez mais a população tem menos tempo. Hoje o nível de cobrança no seu trabalho é muito alto, o nível de compromisso que você acaba assumindo é muito alto. Então acaba sobrando menos tempo para você ter qualidade de vida e menos tempo para você fazer atividades físicas, cuidar da sua saúde, fazer check-ups. Então são fatores que vão acumulando doenças, pressão alta, diabetes e a própria dor crônica, que também é uma doença. Que não me escute, viu, doutor, sobre a questão menos tempo. Hoje a nossa vida está muito corrida, né? Isso vai acelerando. Se você fazer uma comparação de 20 anos atrás com hoje, é um tempo totalmente diferente, né? Antigamente, 8 horas de trabalho num dia era 8 horas de trabalho. Hoje, 8 horas de trabalho, você não consegue cumprir as obrigações que você tem. Isso em todos os segmentos. Então, existe hoje uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física, uma sobrecarga de tudo, de informações. Isso acaba gerando dor crônica. Um dado que é interessante é que dor crônica é aquela dor que todo mundo sente por um período igual ou superior a 6 meses. Então, se você sente uma dor por mais de 6 meses, essa é uma dor crônica. Então, a dor hoje é considerada, inclusive, uma doença. Tanto que existe as áreas de atuações médicas que é para trabalhar em cima da dor crônica. Até porque, a partir do momento em que nós sentimos uma dor constante, acima de um período de 6 meses, temos aquele incômodo, isso começa a refletir até na qualidade de vida, no exercício das atividades de trabalho, né, as atividades profissionais, em casa, isso acaba refletindo no cotidiano das pessoas. Com certeza, e de maneira muito significativa. As pessoas param, de repente, a produção no trabalho diminui, porque tem que ficar o tempo todo procurando atendimento médico. As pessoas deixam de produzir, porque aquele ócio que a pessoa poderia estar pensando ou na arte de criatividade, ela está com dor e ela acaba não conseguindo mesmo. A enxaqueca, por exemplo, o paciente que tem enxaqueca, no momento em que ele pode estar no ápice da produção, que ele pode estar trabalhando, estudando, ele tem a crise. O que ele tem que fazer? Ele tem que parar para tratar a dor. E às vezes o paciente que tem uma crise de enxaqueca fica até 72 horas com dor. Você já pensou? 72 horas são 3 dias do paciente com muita dor. Isso é muita limitação e uma perda na produção gigantesca que tem um impacto hoje na população mundial. A gente não tem um dado estatístico no Brasil, mas o dado estatístico na Organização Mundial de Saúde nos Estados Unidos é de que é um impacto de 82 bilhões de dólares na economia. Essa parada que todo mundo dá por conta da dor crônica. Então é um valor bem significativo. É bastante curioso, né, doutor? E qual é o tipo de queixa mais frequente? Qual é o perfil de paciente que procura mais o seu consultório se queixando da dor crônica? Essa é uma pergunta interessante, né? Todo mundo sempre faz. Mas é só olhar para o nosso meio e a gente perguntar que vai identificar. O sobrepeso, que hoje é tão comum, né? Afinal de contas, que nem a gente falou, todo mundo come qualquer coisa, 100 horas e sem restrições. Então acaba fazendo a lombalgia, que representa a dor nas costas. A dor nas costas são 67% dos nossos atendimentos ambulatoriais. Logo em seguida vem a dor de cabeça, que também acomete grande parte da população e tem um impacto muito importante no consultório. Entre outras dores, como a fibromialgia, a dor relacionada aos ombros,
Eu atendo muito paciente que tem tendinopatia, que tem dor crônica nos ombros, porque às vezes vai fazer exercício na academia que é um resultado intenso, na hora. Então faz um exercício que às vezes está com uma sobrecarga, sem o acompanhamento de um educador físico. Às vezes está fazendo um movimento que é para ser de 30 graus, está jogando mais para baixo, então está hiperestendendo a musculatura, o ligamento, acaba gerando dor e lesão também nesse paciente. E aquela pessoa que tem a dor crônica, ela vai ter que conviver com isso para a vida toda. A dor crônica, a partir do momento que ela se torna uma doença, acima de 6 meses que o paciente sente ela, é como se fosse pressão alta, diabetes. Você não cura da pressão alta, você não cura da diabetes, mas a partir do momento que você faz os tratamentos, você usa a medicação, você controla a doença. Você tem uma qualidade de vida convivendo com aquilo, né? Exatamente. É a mesma coisa com a dor crônica. Se você toma as medicações preventivas, se você faz as atividades físicas, se você faz atividades como acupuntura, são atividades complementares que acabam colaborando de maneira impactante no controle da dor do paciente. É muito interessante o tema, né? Na verdade, é bastante amplo. As queixas são bastante comuns, então o melhor é sempre procurar o especialista para aprender a lidar com isso. Ninguém precisa parar, de fato, a sua vida por conta de uma dor. A gente aprende a conviver com ela, por isso procurar um especialista. Eu acho que o mais importante é que sentir dor não é normal. E às vezes a pessoa fala, minha dor é intensidade 10. E às vezes tem marido ou mesmo mulher fala, não sabe o que é dor, não está sentindo dor coisa nenhuma. A dor é aquilo que o paciente diz sentir. Então, se ele falou que ele sente uma dor e a intensidade é alta, é 10, é uma intensidade nova, é aquela intensidade que tem que ser valorizada e tem que ser colocada para o paciente. E é aquilo que precisa ser tratado. E uma coisa que é muito importante, Renata, é que dor tem tratamento. Nada melhor do que tratar a dor para viver bem. Então, a melhor forma de viver bem é você realmente prevenir a dor e fazer os tratamentos, que hoje tem tratamento com remédios, tem tratamentos com medicina complementar, tem tratamento com atividades físicas. Eu acho que vale muito a pena ter um atendimento médico quanto a isso. Mas o nosso bate-papo ainda não terminou, doutor Gabriel. Vou pedir aí você de casa também que espere só um pouquinho. Nós iremos para o primeiro intervalo. Não saia daí que daqui a pouquinho nós voltamos falando um pouco mais sobre as dores crônicas. É rapidinho. Já estamos de volta com o nosso Viver Bem. Você aí de casa, sente algum tipo de dor? Alguma dor crônica que persiste por mais de 6 meses? Esse é o assunto do nosso tema de hoje. Estamos aqui conversando com o Dr. Gabriel Longini, ele que é especialista em dor crônica e vai falar um pouco mais, né, sobre os casos, né? Nós estávamos há pouco falando quais eram os perfis das pessoas que procuram o consultório se queixando da dor, e o senhor mencionava que existe um tratamento para lidar com para conviver com essa dor, né, doutor Gabriel? É verdade, né? Então, o tratamento preventivo hoje é a grande sacada do tratamento de dor crônica. Nada melhor do que prevenir uma crise de dor ou diminuir a intensidade dela no seu dia a dia para você ter qualidade de vida, do que você ficar todos os dias sentindo a dor, né? Então, hoje, um exemplo, por exemplo, da própria enxaqueca, né? Você tem medicações que você consegue fazer o uso diário delas. Essas medicações trabalham de maneira profilática, prevenindo a dor de cabeça, tanto na sua intensidade quanto na sua frequência. E isso acaba dando ao paciente possibilidade dele trabalhar, estudar, ter melhores rendimentos. Existe isso é muito uma importante. Resposta, então, do tratamento. Fantástico. O tratamento funciona de maneira muito adequada. A maioria dos pacientes acabam tendo um bom resultado no tratamento. Uma outra coisa que eu acho muito legal é quando o paciente ele consegue ter a percepção, ele identifica a dor. Então, hoje, com essa tecnologia disponível a todos, né, hoje 77% da população tem smartphone. Tem um estudo que mostra que daqui a 5 anos, 98% da população vai ter smartphone. Então, você tem aplicativos. Com o aplicativo, você consegue acompanhar como que está indo o seu tratamento de dor de cabeça. Às vezes você fala, nossa, mas minha dor continua. E você observa nos relatórios que você vai montando e você vê que realmente sua dor de cabeça diminuiu tanto a intensidade quanto a frequência, bem como outras dores que acabaram diminuindo também. Aí temos alguns exemplos, né, doutor? É uma forma da gente acompanhar, ter uma espécie de um relatório para saber como é que está sendo essa evolução, né? Exatamente. E hoje tem vários tipos. Então, se você entrar nesses App Store, que é onde você faz as compras dos seus aplicativos... Eu, por exemplo, já estou cadastrada ali no Diário da Dor para registrar minha enxaqueca. Então, você consegue adquirir. São de graça, não tem custo. Então, acho que é legal todo mundo ter acesso também
e ir marcando as dores, para quando for no atendimento médico levar a coisa também bem demonstrada. Acho que isso faz toda a diferença no atendimento. E o tratamento hoje, ele não precisa ser apenas medicamentoso, né? A medicina alternativa pode ajudar a complementar essa resposta de ter uma eficácia, uma qualidade de vida quando falamos em dores? Com certeza. Hoje, a exemplo mesmo da acupuntura, que tem um resultado excelente. Por que a acupuntura faz? Ela trabalha uma liberação miofascial, ela trabalha um relaxamento da musculatura. Então, muitos pacientes acabam tendo algumas lesões musculares, dores nas costas, que é aquela do sobrepeso, da má postura, que a acupuntura acaba ajudando de maneira significativa. Mas não só acupuntura, tem eletroestimulação, tem atividades, o Pilates acaba entrando no tratamento da fisioterapia, acaba colaborando também de maneira bem significativa. O uso do Botox, que nós pensamos que é apenas estético, hoje ajuda a auxiliar no controle de Demais. algumas, A toxina botulínica hoje ela é utilizada para tratamento de lesões miofasciais, para tratamento preventivo de dores de cabeça, como a enxaqueca, o distúrbio de articulação temporomandibular, que é a ATM, tratamento de bruxismo, enfim. Nós temos realmente múltiplas formas de tratar. O que não pode ter é o paciente sentir dor todos os dias. Agora, falando em tratamento, eu peço que o senhor continue aqui conosco. Trouxemos mais um especialista, neste caso, um especialista em acupuntura. Sabe aquelas agulhinhas famosas? E ele vai nos esclarecer sobre esta especialidade. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Otino. Famosas, né, doutor Otino? Isso. E que podem, né, o doutor Otino José de Freitas pode esclarecer um pouco pra gente que a acupuntura hoje é um santo remédio para várias dores. Exatamente. Bom dia, primeiro bom dia a todos aqui, os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com você, viver bem. Quem não quer viver bem, né? Todo mundo quer essa qualidade de vida hoje, né? Então você, com o seu programa, já orienta as pessoas por essa qualidade de vida. Todos nós buscamos qualidade de vida, né? Agora, eu confesso, doutor Otino, que eu desconhecia que a acupuntura ela é uma especialidade médica reconhecida, né, pela medicina, pela Organização Mundial de Saúde. É um especialista, um médico que faz esse procedimento. Exatamente. Renata, desde 95 que foi criada a especialidade médica. E em 2000 foi aceito o especialista, né? Porque o primeiro é feito pelo Conselho Federal de Medicina e a segunda, formal especialista, é da Associação Médica Brasileira. Então hoje nós temos como representação o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é a nossa sociedade que funciona. Mas a acupuntura, ela é uma ciência milenar, ela já vem... Verdade. Em dores, então, é fantástico, né? No tratamento das dores crônicas, como estávamos conversando com o Dr. Gabriel Longini, ela pode ter uma resposta altamente positiva. Exatamente. Você pode usar... Ela não é uma panaceia que vai curar todas as coisas, tudo, tirar dores. Dependendo se a pessoa tem lesões orgânicas, às vezes você tem que, se tiver uma lesão anatômica, você teria que às vezes até submeter-se a uma cirurgia. Por exemplo, uma discopatia muito grave, em que há uma protusão discal grande, aí você às vezes teria que fazer uma cirurgia. Como outras dores, né? Mas normalmente as dores crônicas em que se pode tratar com medicamentos, é possível tratar com acupuntura. Na verdade, hoje, quando nós falamos em qualidade de vida, tudo é um complemento, né? Um profissional complementa o outro, é um círculo, né? Em busca dessa qualidade. Então, dando continuidade a esse tratamento da dor, vem aí a questão do tratamento com a acupuntura, que pode trazer vários benefícios. Que benefícios, por exemplo? A acupuntura, ela age, de certa forma, estimulando o sistema nervoso. Então, da mesma forma que usa os medicamentos, você pode estimular a liberação de endorfinas, de dopamina, que são substâncias que agem no sistema nervoso. Por meio de estímulo físico, há uma liberação bioquímica. Isso é o que a medicina atual, na pesquisa, se fala como o efeito da acupuntura. Na medicina chinesa tem toda uma filosofia que abrange isso, de você buscar o equilíbrio da pessoa, o equilíbrio. O homem tem que estar em harmonia com a natureza.
quando quebra essa harmonia, ele vai ter alguns sintomas, algumas patologias, inclusive dores. Muito legal, doutor Otino. Então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco, né, dessa prática da acupuntura, desmistificar um pouco do tema para quem está nos acompanhando. Agora, nós iremos para uma pausa bem rapidinha, então daqui a pouquinho a gente mostra um pouco mais do que é a acupuntura para os nossos telespectadores, né? Então, você de casa, não saia daí, o intervalo é bem rápido. Já estamos de volta com o nosso Viver Bem aqui na SIC TV, todos os sábados trazendo algum tema, buscando qualidade de vida. O tema de hoje, as dores crônicas, né? E você sabia que a acupuntura pode ser um dos tratamentos para as dores? Inclusive, em 1979, há bastante tempo, né, gente? A Organização Mundial de Saúde editou uma lista com 41 doenças que apresentaram excelentes resultados com o tratamento de acupuntura. A informação, ela é bem antiga, de 1979. De lá para cá já evoluiu muita coisa, né? Mas já demonstra que é um tratamento reconhecido, então, pela Organização Mundial de Saúde. Retornando aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Gabriel e o Dr. Otino para falar, então, um pouco sobre a acupuntura, né? Quais são as suas respostas a essas dores que, inclusive, já foram reconhecidas. O resultado tem apresentado bons índices, né, doutor? Isso. Essa revista é a Saúde do Mundo, ela publicou na Organização Mundial da Saúde. É interessante, eu lembro dessa revista quando foi publicada em 1969, dezembro de 79, se não me engano. Então, ela enumerava, foi a revista dedicada Deixa eu bater o doutor Gabriel para a nossa conversa, que nós listamos aqui algumas dores, né? Ela foi editada em dezembro de 79, né? Eu lembro, a gente estava formando ainda que eu participei da formação da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. E depois que a gente formou a especialidade, que foi bem mais tarde o Colégio Médico de Acupuntura. Inclusive, várias pessoas, inclusive de Brasília, do Ministério da Saúde, a gente esteve na China. E nesse estudo, doutor, temos, né, inclusive, algumas respostas desses tratamentos. Quais são os índices de resposta? Vou pedir para a produção mostrar, então, o nosso quadro de dores que são comuns lá no seu consultório, né, doutor Gabriel? São dores crônicas muito comuns entre a população. São, por exemplo, a enxaqueca, a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor terrível. Uma dor que alguns pacientes que são atendidos, inclusive, falam: nossa, doutor, a sensação que eu tenho é que eu quero bater a cabeça na parede para ver se essa dor melhora. Né? E a acupuntura é um dos tratamentos complementares que acaba colaborando de maneira significativa em alguns casos, alguns pacientes, sim. Tem excelentes resultados nos tratamentos das dores de cabeça miofasciais, que são as de tensão, e nos casos de enxaqueca colabora bastante também. Temos uma outra lista também de dores comuns, doutor Otino, que eu queria saber se são frequentes a visita ao seu consultório para o tratamento. Dores lombares, a fibromialgia. Uma das mais frequentes são essas, a cervicobraquialgia, né? A cervicobraquialgia é quando afeta os nervos do pescoço, que ele inerva também os membros superiores. Então a pessoa não só sente cervicalgia, dor no pescoço, como irradiação para os membros superiores. É uma das coisas, muitas pessoas procuram dor na coluna ciática, dor lombar, muito de postura. A ciatalgia, que pode vir acompanhada de uma discopatia, né, que é um problema na cartilagem das vértebras, né, que ficam entre as vértebras, às vezes elas se deslocam e pressionam as terminações nervosas. Fibromialgia cresceu muito no consultório, né? Acho que o número de informação que vai chegando para os pacientes, o que é fibromialgia, aquela coisa que antes não existia um diagnóstico, passou a se fazer mais parte do consultório, né, das rotinas. Eles procuram mais, né? Os ortopedistas estão Agora, mais. Eu tô com 2 especialistas, né, gente? Então, eu tenho certeza que o procedimento, ele é seguro, então... Eu vou ser a cobaia hoje, vou falar aqui para o doutor Otino, a novidade, doutor Gabriel, vamos ver se vai solucionar, se irá solucionar as minhas crises de enxaqueca, eu que já sou paciente do doutor Gabriel. Vou pedir para o doutor Otino mostrar para a gente, então, como funciona essa bendita agulhinha, que assusta, viu, doutor Otino? Assusta. Ela não vai me machucar, né? A acupuntura, aqui nós temos pouco tempo. Né? A gente normalmente necessita um diagnóstico mais preciso, tem que observar. Às vezes, a dor pode ser, às vezes, até
da postura cervical que a pessoa sente. Às vezes só você manipulando, fazendo quiroprática, você pode acabar com a dor, que é aquela que radia para o couro cabeludo. Mas no caso dela, só para dar o exemplo, a gente utiliza muito o ponto chamado Feng Shui, o ponto 20, que é na medicina chinesa tem nomes. Para o senhor para eu deitar, para ver se eu relaxo mais, que eu já estou ficando ansiosa. O Feng Shui é um ponto que ele fica localizado aqui na base da cabeça. Alguns chamam os pontos janelas do céu. São determinados pontos. Não aperta muito não, que dói, doutor. Então, este ponto, ele fica sensível em pessoas que têm enxaqueca, cefaleia crônica. Já senti. Inclusive, já senti. Então, a gente costuma tratar disso usando o meridiano. Usando este ponto, que é o 20, é o Feng Shui, né? Que na tradução seria o Lago do Vento. Eles têm um nome. Então, quando movimenta, ela está... Legal falar também que a acupuntura é de origem de medicina chinesa e ajuda muito. Eles são muito práticos, assim, eles conseguem estudar e colocar muito em prática o que eles desenvolvem, né? Exatamente. Quando a gente esteve na China, eu passei um mês e pouco na China, então a gente viu, inclusive em hospitais, isso acontecer, né? As pessoas procuram a acupuntura. É curioso o ponto da dor, viu? Esses pontos da dor chamam trigger points. Esses pontos, trigger points, na verdade, nada mais são de tanto que o músculo tensiona, ele forma um estiramento dessa musculatura. Esse estiramento da musculatura, ele faz o nódulozinho, que é justamente esse nódulozinho que, a hora que você aperta, ele é dolorido. E às vezes você fica mais estressada, é onde dói e ele lateja. Você sente justamente ele latejar. Então chama-se trigger point, ou nódulo muscular. Trigger, pontos gatilho. É muito curiosa essa especialidade, né, doutor Ottino? É um conhecimento, de certa forma, inexplicável, a gente se surpreende. Você pode até ficar agora sentada, eu vou lhe mostrar. Aqui pode ser. Então, esse ponto, a gente mostra aqui, eu trouxe até um crânio. Esse ponto ele fica localizado, é o Feng Shui. A gente usa, só para dar um exemplo. Inclusive o crânio, você usa para tratar problemas localizados em AVC, acidente vascular cerebral, para recuperar justamente os movimentos. Eu acho que eu vou pedir para o senhor ir por esse lado, para a gente mostrar para o pessoal o detalhe, pro pessoal de casa o detalhe, né? Que é bastante curioso. Ou então eu fico aqui, desculpa, mostra aqui de lado, aí dá para eles verem sem eu estar na frente. Sensível, né? O nível de ansiedade está aumentando, doutor Ottino. Não. Doeu? Não, mas eu não vou mentir para o senhor que o medo é grande. É curioso. É possível tratar o medo também. Ai, meu Deus, tratar o medo com agulha, doutor, não dá isso não. Na medicina chinesa, o medo se relaciona ao rim. As pessoas medrosas, indecisas, têm um rim fraco. A gente trata o rim, a pessoa começa a sentir. Pessoas que têm até medo de escuro, medo que vai, aquela síndrome do pânico, é um excelente resultado com a acupuntura também. Os chineses, eles têm essas relações que é bem interessante, né? Tô viva. Estava contando para a Renata que às vezes uma alteração na orelha, às vezes uma orelha mais vermelha, o acupunturista ele consegue identificar às vezes uma lesão intestinal. Então são algumas coisas assim por indução que os chineses têm que às vezes acabam tendo um significado importante. Realmente. Outra coisa, só para eu fechar o tratamento. Vamos fazer uma mais visível para o pessoal de casa. Tá certo. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Esse ponto, ele abre um meridiano chamado vaso governador. É um meridiano que se refere ao sistema nervoso.
E ele é um meridiano que ele inicia na base do cóccix e termina... Ah, não, o senhor não vai fazer isso aqui. E termina abaixo do lábio. Pode ser uma dica para quem tem o medo de agulha não olhar para agulha, doutor? Pode. Vou contar pro pessoal de casa, eu tenho pavor de agulha, medo de agulha. Não, você já provou que você tem coragem. Olha aqui. Enfrentou diante das câmeras. Vou mostrar aqui e vou até falar para os senhores que infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas quem tiver mais curiosidade sobre o tratamento da acupuntura, né, sobre o tratamento das dores crônicas, o recomendado é sempre procurar um especialista para identificar essa dor, procurar um especialista para esse tratamento. Agradecer a presença dos dois aqui no nosso programa e dizer que o espaço está sempre aberto para o retorno, viu, doutora Tiana? Muito obrigado. Muito bacana. Em breve estaremos aqui de novo. Doutor Gabriel, vou dormir com a agulha aqui para ver se a enxaqueca passa. Você tira já, pelo amor de Deus. Tá certo, agradecer a participação do senhor mais uma vez aqui conosco. Obrigado, é sempre um prazer viver bem e um grande abraço a todos. Viu só, gente, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Muito curioso, né? Você aprendeu um pouco mais sobre as dores crônicas, sobre o tratamento da acupuntura. Sábado que vem tem mais Viver Bem aqui na sua SIC TV.